A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje a palavra de Deus com a missionária Karina vem nos trazer a seguinte mensagem da parte do Senhor, amém? O mundo e seus costumes, amém? A palavra de Deus vem a se encontrar no livro de Colossenses, capítulo 2. Estaremos meditando o versículo 8, o versículo 21, 22 e 23. Abra sua Bíblia e venha saber, aleluias, e ter o conhecimento da palavra do Senhor, amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Tais como, não toques, não proves, não manuseieis, as quais todas as coisas perecem pelo seu uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, amém? Essa é a palavra de Deus, a qual o apóstolo Paulo vem escrever, amém? E a palavra de Deus, o propósito dessa palavra, amados irmãos, é que o mundo nos coloca em certas posições de ordem. Pessoas têm filosofias, têm pensamentos diferentes, sim, obviamente, mas a palavra de Deus não nos traz tais filosofias falsas, e sim a palavra de Deus que é verdadeira. Por isso, amados irmãos, quando a palavra de Deus neste versículo 8 vem a dizer: sejam cuidadosos para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, segundo a tradição dos homens. A palavra de Deus vem nos declarar no versículo 21 que o mundo nos coloca numa posição dizendo: você não pode tocar, você não pode provar e você não pode manusear. Tem um dia específico no ano, na verdade, uns dias, que é o dia da quaresma, pessoas não tocam em certos objetos, parece que busca a purificação somente nesse certo dia, parece, e não prova daquilo que fala. A pessoa até toma cuidado naquilo que vai falar. E até mesmo nas coisas que a pessoa vai manusear, vai fazer naquele dia, ela não faz devido àquele dia ser um dia santo, devido àquele dia ser uma ocasião diferente. A pessoa não fuma, a pessoa não bebe, a pessoa não come carne de certos animais. Parece até uma purificação, mas só parece. E assim, essa filosofia tem atravessado gerações, nos trazendo tradição dos homens, rudimentos do mundo, que não é segundo a Cristo. Não está na Bíblia que nesse dia eu não posso fazer isso. Não está nesse dia que eu não posso tocar, que eu não posso provar, que eu não posso fazer. Porque a palavra do Senhor nos diz que não somente devemos ser santos por um dia ou uns dias, mas sim buscar a santificação todos os dias e vigiar sempre, porque nós somos falhos, somos pecadores, a qualquer momento podemos vacilar, podemos entrar em pecado, e para que isso não aconteça, devemos estar vigiando espiritualmente. E como eu vigio espiritualmente? Adorando a face do Senhor, meditando na palavra dele, orando, fazendo propósito. Irmãos, quando Daniel e seus amigos são levados cativos para a Babilônia, para que eles fossem sábios, aleluia, diante ali do rei Nabucodonosor, diz a palavra de Deus que Daniel, olhando o banquete do rei como era, ele e seus amigos colocaram-se numa posição de servo e disseram
aqueles conservos do rei: não comeremos tais coisas, não vamos desfrutar desse banquete que aí está, porque isso vai nos contaminar, vai quebrar o nosso particular com Deus. Então somente traga-nos legumes, cereais, somente. E assim eles fizeram. No entanto, quando no fim daquela prova, o qual foi passado para eles um certo processo, além de comer aquela comida, diz a palavra de Deus que Daniel e seus amigos, a sua aparência, o seu semblante eram outros. Primeiro, estavam na presença de Deus. Segundo, não comiam as coisas que os outros estavam comendo naquela mesa, porque eles sabiam que aquelas coisas poderiam contaminá-lo. E assim é a palavra de Deus. Daniel, sendo já jovem, e seus amigos já sabiam que aquelas coisas iriam contaminar, por mais que houvesse tradições e fosse uma ordem do rei, eles não fizeram. E assim o mundo vem nos trazer filosofias, tradições, segundo o mundo e não segundo a Cristo. Por isso a igreja perdeu a essência, por isso a igreja não está mais com aquele comprometimento, por isso não está vendo mais o avivamento dentro das igrejas. Por isso está faltando, aleluia, a separação do mundo e o servo de Deus e o mundo, porque as coisas de Deus não se misturam para com o mundo. E a palavra de Deus, no versículo 22, vem a nos dizer: as quais todas as coisas perecem pelo seu uso. Ou seja, se eu não posso tocar naquele objeto, aquilo vai perecer. Se eu não posso provar, aquilo vai perecer. Se eu não posso fazer algo naquele dia, aquilo vai perecer. Aleluias, vai perecer. Não vai ficar de pé. Por quê? São preceitos e doutrina dos homens. E tudo aquilo que homem levanta, que homem faz, levanta como doutrina, cria preceitos, faz filosofias, essas coisas não permanecem. Podem até ser passadas para tradições, mas é a palavra de Deus que prevalece. Diz a palavra de Deus que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não irá se passar. E finalizando com o versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, ou seja, parece ser prazeroso, parece ser santo, parece ser de voluntário, entendeu? Parece ser humilde, mas não é. Parece ser devoto, mas não é. Porque a palavra de Deus diz que isto é disciplina do corpo, é disciplina da carne, é disciplina dos homens e não provém de Deus. O Senhor ainda nos diz através do apóstolo Paulo, mas não são de algum valor. Ou seja, não adianta eu ser santo somente um dia, ou alguns dias, ou apenas um ano só, seja quanto tempo for. Eu preciso ser santo todos os dias da minha vida. Eu preciso buscar Deus todos os dias da minha vida. Eu preciso ter um comprometimento com Deus todos os dias da minha vida. Porque se eu não tiver, nada disso vai me aproveitar. Nada vai ter valor, senão para satisfazer a carne, diz a palavra do Senhor. Então, não satisfaça tradições, conceitos, filosofias, ordenanças que o mundo o traz, mas faça sim, conforme a palavra de Deus está escrita. Porque muitos dizem: eu acredito em tais coisas, acreditam na mentira, mas na palavra de Deus, que é verdadeira, pura e santo, eles não acreditam. Por isso perecem por falta de conhecimento. Livro de Oséias vem nos dizer, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é porque Deus não tenha levantado profetas, varões, missionários, obreiros para a sua grande obra. É a nação, é o povo que não consegue abrir os seus corações, que estão com os seus corações duros
presos a tradições, presos a ordenanças, presas ao costume do mundo. Por isso, a palavra de Deus, que é verdadeira, não entra no coração da pessoa, porque ela prefere permanecer na mentira do que acreditar na verdade. Amém? Que Deus abra nossos olhos espirituais e que possamos buscar a presença do Senhor todos os dias da nossa vida e que possamos orar uns pelos outros para que Deus possa abrir os seus corações e para que tenham a sabedoria que provém de Deus. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Espero você no próximo áudio e continue ouvindo a palavra de Deus, não somente através dos meus áudios, mas através de muitos outros irmãos que estão também com o mesmo propósito de ir e pregar o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Glória a Deus.